O mercado voltou a aumentar as estimativas para a taxa básica de juros no final de 2025. O Dávila chegou a tratar disso em um comentário dele. Esses analistas esperam que o indicador termine em 14,75% ao ano. A projeção de uma semana antes era de 14%. Os números estão no Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, com base nos cálculos de agentes financeiros. O mercado também voltou a piorar as projeções para o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Em 4 semanas, o cálculo para 2024 subiu de 4,63% para 4,91%. Esses números esperados para a inflação do ano que vem também não são otimistas. Os analistas esperam que o índice termine a 4,84% no próximo ano. Ô, Dávila, eu não quero ser o emissário das notícias ruins. Na verdade, o emissário é o Boletim Focus, né? Todos os índices estão piorados, né? É verdade, Caniato. Eu vou pegar aí um gancho no comentário do Beraldo, que é muito pertinente, que é o seguinte: com o aumento do dólar, pressiona a inflação. Como? Como é que afeta a vida do nosso consumidor, do nosso ouvinte? Bom, produtos básicos, por exemplo, o Brasil importa trigo. Vai aumentar a importação de trigo em dólar. Vai aumentar o preço do pãozinho francês. Você vai encher o tanque do seu caminhão. Nós importamos diesel, vai custar mais caro. Tudo isso pressiona a inflação e a vida do consumidor. Então, esse é o primeiro ponto. O aumento do dólar também pressiona a vida das empresas, porque as empresas que estão endividadas, tomando dinheiro emprestado, que estão alavancadas, esse dólar afeta muito a vida das empresas. Aliás, a conta que a empresa fazia nunca ia pagar 15%, 14% de taxa de juros, com mais esse câmbio. E isso pode comprometer financeiramente muitas empresas. Imagina você, Caniato, se há empresas quebrando por causa do tamanho do endividamento, fica difícil, fica cada vez mais custoso rolar a dívida. E, finalmente, para o governo. O governo, o que acontece com essa taxa de juro? Vai ter que tomar mais dinheiro emprestado no mercado para rolar a dívida. A gente não está pagando o principal da dívida como nação, nós estamos apenas rolando. E essa rolagem da dívida mais cara, hoje, já consome metade do orçamento. Mas vai consumir mais ainda. E aí, Caniato, vai ter menos dinheiro para consertar problemas, como é o caso da ponte que caiu lá no Maranhão com o Tocantins. Não vai ter mais dinheiro. Não vai ter dinheiro para consertar a ponte, não vai ter dinheiro para comprar medicamento para o hospital, não vai ter dinheiro para comprar munição para os policiais. Nós vamos entrar em colapso com isso. Esse é o ponto, esse é o perigo que nós temos de uma economia irresponsável. E aí tem uma coisa fundamental. O que o mercado está olhando? Não é que o mercado está apostando contra o Brasil, não é nada disso. O mercado está vendo o comportamento da dívida. O que ele olha? Como o comportamento da dívida afeta a economia. Sabe o que o mercado diz? Que para nós estabilizarmos essa dívida pública, para não deixá-la continuar crescente, o Brasil precisava ter um superávit de 1,4%. E precisava crescer a economia 2%. Bom, nós tivemos déficit e a economia cresceu um pouco mais que isso, mas no próximo ano não vai crescer. Então o mercado está olhando os dados, o mercado faz conta aquilo que o governo não faz. Então, o risco que nós temos no próximo ano é ver a aceleração da dívida, encarecimento daqueles que tomam dinheiro emprestado, não importa se é a empresa e o governo, e isso manter o dólar alto, que afeta a vida de todos nós, porque tudo aquilo que importamos vai custar mais caro, colocando enorme pressão na nossa inflação. É muito boa essa análise do Dávila, que quem acha, não vou viajar para o exterior, não vou comprar dólar, então isso não me afeta. Você está enganado. Afeta no seu dia a dia, você nem tem noção. Cada item que você compra que acaba sendo impactado pela alta do dólar. Você, Beraldo, perspectivas pouco animadoras, hein? Mercado aumentando as estimativas da taxa básica de juros, 14,75%. Claro, o fim de ano, esse fim de ano turbulento, dando o tom da análise do mercado, né, projetando, claro, uma piora nos principais índices. E você sempre faz uma análise importante sobre a taxa de juros muito alta, como isso prejudica a tomada de crédito e a relação do consumidor com os principais bancos, né? Não, pois é, porque a vida do consumidor, ela é extremamente cara. A gente precisa sempre lembrar que o Brasil
é um país que vem reduzindo a concorrência no ambiente bancário para o consumidor, o pequeno consumidor, tanto pessoa física como pessoas jurídicas de pequeno e médio porte. E esses poucos bancos que sobraram têm lucros estratosféricos. Eu arrisco dizer que proporcionalmente são os lucros mais altos do mundo. E chova ou faça sol, governo de direita ou de esquerda, economia evoluindo ou economia em recessão, esses lucros estão sempre garantidos. E as pessoas que não têm para onde correr, a menos que, depois de esgotarem toda a sua possibilidade de crédito no sistema oficial, recorram a agiotas, essas pessoas vão numa luta tremenda para tentar pagar dívidas que se revelam impagáveis com o tamanho da taxa de juros. O Brasil tem a realidade de um juros de cartão de crédito ser acima de 400%, Caniato. Ninguém consegue pagar uma dívida dessa. Para que as pessoas tenham noção do que isso significa, você comprou uma roupa, alguma coisa cara, fez uma extravagância, gastou lá R$1.000. Daqui a um ano, se você não pagar essa conta do cartão de crédito, essas roupas terão lhe custado R$4.000 e provavelmente você ainda não terá conseguido pagar por elas. Então, é um processo que penaliza demais o consumidor e trava a economia. É muito bom para poucos agentes e é terrível, é péssimo para um número gigantesco de brasileiros que acabam tendo que recorrer a esse sistema de crédito tão caro. E aí, Caniato, a gente vê que isso se reflete na capacidade do comércio, na capacidade das próprias fábricas, das unidades fabris, enfim, tudo fica travado em razão dessa dinâmica. O Brasil não avança, o Brasil não anda. E aí, só para finalizar, eu lembro aqui uma proporção. Quando você olha para os Estados Unidos, a taxa básica lá de juros está na casa de 5%, só para a gente arredondar aqui a nossa conta. Quando você olha para o cartão de crédito, a taxa de juros anual do cartão de crédito, caso você não pague o total da sua fatura, fica 20 e poucos por cento, ou seja, é de 4 a 5 vezes mais do que a taxa básica de juros. No Brasil, nós estamos hoje com uma taxa de 11%, para uma taxa de juros do cartão de crédito mais de 400. Não faz nenhum sentido ser 40 vezes a taxa básica de juros. E a gente usa essas comparações para ver como o Brasil estrangula o consumidor que tem a dura missão de colocar dinheiro na economia. Agora, Dávila, não dá para a gente falar sobre taxa Selic sem mencionar o Banco Central, né? Banco Central sob nova direção a partir de 1º de janeiro. Gabriel Galípolo, o novo presidente, ele vai precisar obrigatoriamente reforçar ao mercado a lisura da sua administração, a independência da maneira como ele vai gerir o Banco Central. Eu fico imaginando já a primeira reunião do Copom, né? A encruzilhada do colegiado. Porque se reduz a taxa de juros, por exemplo, qual é a leitura do mercado? Está vendo? Teve interferência. Se aumentar, vão dizer, ok, parece que o colegiado é independente de fato, foi uma decisão técnica. Enfim, todos entendem que há necessidade de, inclusive, subir meio ponto percentual, talvez na próxima reunião. Já há sinalizações nesse sentido. Mas eu fico pensando lá na frente se houver necessidade de corte. Será que vão falar que houve interferência? Bom, Caniato, na última ata do Copom, já está escrito lá, o gato subiu no telhado, nós vamos pelo menos fazer mais 2 aumentos em 2025. Então já pré-anunciou que o Banco Central vai continuar firme na sua trajetória de aumentar a taxa de juro, enquanto o governo agir de maneira irresponsável. O que é maneira irresponsável? É esse descasamento da política econômica e fiscal com a política monetária. O que acontece? O governo continua gastando mais do que arrecada. E isso obriga o Banco Central a subir a taxa de juros, que é colocar o pé no freio. Por quê? Porque senão a inflação dispara. Então, para evitar a inflação, precisa aumentar a taxa de juros para tentar esfriar a economia. E o governo precisa deixar de se despejar dinheiro. Então,
É uma equação muito difícil, porque o governo deu mostras claras nesse pacote apresentado que não está disposto a fazer os cortes nas despesas públicas. E o governo continua a apostar apenas no aumento da arrecadação. Então, o Banco Central já deixou claro que vai continuar colocando o pé no freio e isso significa aumentar a taxa de juros. O grande drama, e é isso que o mercado começa a cogitar e até apostar, é se o Banco Central vai ter condições de aumentar a taxa de juro e continuar segurando a inflação. É o tal da dominância fiscal. A dominância fiscal é quando você aumenta a taxa de juros e mesmo assim não consegue controlar o aumento da inflação. Esse é o drama que o Brasil pode viver em 2025 se o governo não tiver uma atitude firme no combate ao corte de gastos. Por isso, é sim um momento muito delicado da economia. 2025 pode dar um cavalo de pau, reverter isso aí. Por exemplo, se aprovar aquela famosa PEC, que eu sempre defendo aqui no nosso Pingo nos Is, do deputado Pedro Paulo, do Kim Kataguiri, que é justamente uma PEC para obrigar o Congresso Nacional a fazer o ajuste fiscal que o governo não teve coragem de fazer. Mas se isso não for aprovado, a chance da despesa pública continuar subindo, pressionando a inflação, e o Banco Central tentar segurar a taxa de juros lá em cima, pode não surtir o efeito de frear o crescimento da inflação no Brasil. Tá certo. Só para fechar esse tema, esse capítulo, você, Beraldo, expectativas para a gestão de Gabriel Galípolo, claro, muitas projeções sobre as próximas reuniões do Copom. Se o Copom decidir pelo aumento de juros, não haverá também um lado positivo? Não será uma sinalização para aqueles que acreditam que a nova administração poderá sucumbir aos anseios e pedidos do Planalto? Caniato, você está certíssimo. O aumento dos juros nas próximas reuniões é uma excelente, uma excepcional notícia, porque mostra justamente que Galípolo não está à mercê das pressões políticas e vai seguir, pelo menos nesse momento inicial, onde ficou já indicado pela atual diretoria, né, e a presidência de Roberto Campos Neto, que é esperado que aconteçam mais dois aumentos de taxa de juros. Caso isso não aconteça, caso na canetada, no peito e na raça, decidam ou não aumentar a taxa de juros ou eventualmente até reduzi-la, aí podemos ficar extremamente preocupados porque estaremos caminhando de forma muito sólida para o caminho da Turquia, que é do caos total na economia, uma economia fora de controle, e aí com muita inflação, com muita irresponsabilidade fiscal, e aí vai ser uma tragédia. Torçamos para que Gabriel Galípolo siga os ensinamentos de Roberto Campos Neto, que ele se inspire nos exemplos acertados, até porque ele só tem a ganhar com isso. Se ele construir uma imagem de bom gestor de Banco Central, de ter as preocupações certas na hora certa, ele terá um futuro muito promissor e bem remunerado na iniciativa privada, nos bancos do Brasil e do mundo, depois que sair da presidência do Banco Central. Caso ele caia na tentação de atuar de forma política no comando do Banco Central, não restará nada a ele, porque este grupo político que ele está afiliado sairá desgraçado da presidência da República porque terá uma economia completamente desorganizada e a população brasileira sofrendo sérias consequências dessa eventual desorganização.